Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. No further than 11-year-old YouTube sensation Oliver Golden. His latest video is racking up millions of hits because Oliver's running for president. Oh hey, hi, I'm Oliver Henry Foley, and I'm announcing my candidacy for president of the USA. Here's why. I want people to be nice to each other. I really do. I know it sounds cheesy, but it's the truth, and it's a good enough reason to run for president as any. I also believe that everyone should go to school and play video games, because it's good for your hand-eye coordination. I may be a kid, but I sure do get America. It's the land of equality and freedom for everyone, except maybe my little sister. Should run that kid's campaign. Tells it like it is. That's crazy. 8 million views crazy. Considering all the crap coming out of Washington, vote for that kid in a heartbeat. Me too. I like what he's saying. He's a little cutie. Look, Mr. Hanks, we're going to have to operate. Your condition is not stable. I'm not sure that I ever was. A stable person would have seen what was happening. Let's hit it! We the people all across the nation. It's about time for a celebration. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou Angélica. E eu sou Marcos. E hoje nós vamos falar do mais novo episódio do revival de The Twilight Zone, hosteado por Jordan Peele, The Wunderkinds. Episódio foi ao ar agora, no dia 25 de abril. Tem ali uma base no roteiro do Rod Serling, no episódio clássico, né, que é o It's a Good Life, que é um episódio da terceira temporada, né, é uma boa vida. Esse episódio aí é um episódio, caramba, a gente tem muito que falar sobre ele, porque ele de certa maneira, ou de muita maneira propositalmente, ele conversa demais com a nossa realidade. Ele quer conversar, obviamente, com a realidade do governo americano, mas ele conversa com a nossa também. Sim, tem uns paralelos interessantes aí com a nossa realidade, né? Tem sim. O episódio é dirigido pelo Richard Shepard, que eu fui procurar um pouco mais sobre esse diretor, né? Porra, não conheço quase nada do trabalho deles mesmo, assim. O cara que eu vi que tem alguns créditos no MDB, inclusive naquela série, a versão americana do Betty a Feia e tal. Mas tem alguns outros filmes lá que eu não vi, tipo A Caçada. Não confunda com aquele filme lá dinamarquês, né? Mas ele tem um filme de 2007 chamado A Caçada, Matador, que também não confunda com o filme do Almodóvar, né? Então o episódio ele tem essa direção desse cara e o roteiro do Andrew Guest. Falando então um pouquinho sobre elenco, tá estrelando ali o John Cho, que ele fez um filme excepcional, que é esse Searching, né, o Buscando e tal, adorei, um filme muito legal. Tem o Jacob Tremblay, que ele fez aquele Quarto de Jack, esse moleque ele realmente tá muito bem nesse episódio, que dá um ódio true dele, né. Tem a Alison Tolman, o Michael Patrick Dennis, e o Sean Ahmed, e o Jordan Peele apresentando ali, né? Sim, ele apresenta a história, comenta, né, no início e no fim, né? E diz pro público e pros personagens que eles vão se lascar porque eles entraram na zona do crepúsculo. Tadinhos. Bom, o negócio tem essas questões políticas, tá? Que a gente vai ter que falar um pouco de política aqui, ou fazer algumas... Porque é impossível a gente não assistir esse episódio pensando o que está acontecendo no nosso país, cara. Como eu acho que é impossível para o americano médio, ele também não assistir esse episódio e ver claríssimas, né, identificação ali com o governo Trump, né, e tal. O jeito desse governo Trump é ficar publicando as coisas no Twitter, né, coisa que é claro, né, que a gente como bom imitador aqui no Brasil, nós temos o Biruliro fazendo também no Twitter, né? Sim. Publicando. É gente, falando assim, trocando em miúdos, é gente idiota, mau caráter,
e sem nenhuma noção do que realmente é o processo da política, usando a máquina do Estado para fazer só coisas absurdas, como se fosse realmente uma criança de 11 anos com um brinquedo na mão. Né? Isso acontece lá nos Estados Unidos com o topetudo, né? Com aquele, e aqui também com o nosso, né? Enfim, bom, e uma curiosidade aqui, já que a gente gosta de fazer isso nos podcasts de clássicos, né? A Lily Foley, né, que é o nome da personagem dela, que é a Erica Tremblay, ela é mesmo irmã do Jacob Tremblay, viu? Ela faz a irmãzinha dele e na vida real é a irmã mesmo. Eu achei que ela estava interpretando a irmã dele muito perfeitamente. Tá explicado. Não, e detalhe, esse sobrenome Foley, Ellen Foley é o nome da professora favorita do Rod Serling. Do personagem do Nightmare as a Child, né? Do episódio da série. Isso, exatamente, a gente até conversou sobre esse episódio, só que ele não foi ao ar ainda, né? Mas vai sair, gente. Vamos lá, comentando sobre a sinopse. Essa história, né, nessa zona do crepúsculo, está contando o caso do Ralph Hanks, interpretado pelo John Cho. Ele é um gerente de campanha que ele teve uma grande frustração com uma campanha na qual ele achou que ele estava se dando super bem, só que o cara era um tremendo idiota, do imbecil, só que aparentemente pelas pesquisas e tal, o cara estava ótimo, só que lê do engano. O cara realmente acabou perdendo, né? E ele acaba, devido a essa frustração, ele resolve afundar as mágoas dele na bebida, se torna um cara até meio alcoólatra, né? E ele era conhecido, até porque isso é importante para a história. Como esse político era um político muito escroto, ele era famoso, ele era chamado de Wunderkind, né? Que seria o prodígio, né? Tinha até um livro referente a ele, que ele era um cara que conseguia realmente fazer com que o público se identificasse com o político, independente dele ser um merda, que é basicamente isso. E aí ele está lá no bar, afogando as mágoas na cachaça, ele está olhando a televisão e está lá o noticiário passando lá. Menino de 11 anos com canal no YouTube resolve se candidatar a presidente. E aí ele está vendo e o menino está falando, olha, porque eu acho que as pessoas têm que ser boas umas para as outras, esse mundo está muito problemático e blá blá blá, e todo aquele papo infantil, né? É só aquelas verdades baseadas num senso comum, né? Onde existe, que é tudo preto no branco, não existe nuances, né? Olha para isso, né? O menino tem mais de 50 milhões de visualizações, algo do gênero, e ele fala, nossa, né? Caramba, olha que coisa interessante. Já na próxima cena, o Ralph está lá na casa do menino com os pais, a menininha conversando no jantar, e ele está lá com um propósito, né? Para sugerir para os pais se é possível realmente candidatar o menino Oliver a ser o próximo presidente. E os pais falam, porra, ô Ralph, o que você tá fazendo aqui? O menino tá lá no canal do YouTube, é uma coisa que visivelmente é uma brincadeira, né, e tal. Então por que você está aqui? Você é um oportunista, não é? Aí ele fala, sim, eu sou um oportunista, eu quero sim estar na mídia e tal. Na verdade, se você candidatar o seu filho e ele conseguir, imagine só, ele vai conseguir pagar a faculdade dele, da irmã dele, do cachorro dele e tal, e faz aquelas promessas de campanha. E essa surrealidade prossegue, né? A gente já vai ter o Jack chamando eles para ver um vídeo que ele quer falar o que ele quer fazer para ter um mundo melhor e tal. E a cena já vai, inclusive, passando ali para uma cena dele realmente em público, já num palco, com um megafone, falando que, na verdade, o mundo seria muito melhor se houvessem mais feriados prolongados, se as pessoas pudessem, né, jogar, brincar e tal, que deveriam ter mais lojas de panquecas, essa merda toda. De qualquer maneira, não é que seja uma merda, né, mas é tipo assim, é muito simplista, né, para a problemática de um país enorme, né, como os Estados Unidos, né. Aí ele já está, inclusive, o menino mostrando a que veio, né? Porque essa criança, tanto como a outra criança lá do episódio que a gente vai mencionar também um pouquinho, tem traços assim de autoritarismo, é uma espécie de signo para o fascismo, né? Então o menino tá lá e o menino fala para ele, poxa, você já conseguiu os meus músicos para gravar o meu clipe? Ele fala pro Ralph, ainda não. Ah, pensei que você fosse melhor do que isso. E é claro, o Ralph já vai vendo, inclusive, que o menino não é uma grande flor que se cheire, né?
Esse menino, ele vai a participar de um debate de TV onde a falta de conhecimento dele vai ficar clara para as pessoas. Ele é uma criança, ele não tem uma profunda reflexão sobre problemas como economia, questões políticas, política internacional, etc. Ele acaba tendo uma queda nas pesquisas, o cara que está cuidando da campanha dele é meio que demitido, sai da campanha e tudo mais, e as pessoas por um tempo esquecem ali, né, que ele poderia ter uma chance de ganhar. Ocorre que, mais pra frente, você vai descobrir que ele manda um recado, né, pro personagem do Raph, o cara que estava cuidando da campanha dele, dizendo que o cão dele, o Homer, está com câncer, está com câncer terminal, e aí o cara tem a ideia de utilizar isso como um ponto para puxar o emocional do eleitorado, fazer uns vídeos com ele, com o cachorro, com a família, e ganhar ali a popularidade que o menino tinha perdido. O menino vai conseguir se eleger presidente. A partir do momento em que ele chega na presidência, ele começa a ter atitudes cada vez mais autoritárias, mais centralizadoras, mais paranoicas, na linha, quem não tá a meu favor tá contra mim, tudo que eu mandar vai ter que ser obedecido, senão é traição, e a vida dessas pessoas próximas a ele vai se transformar num verdadeiro pesadelo no inferno. É basicamente isso, né, a premissa da história. Legal, agora eu queria que a gente desse uma puxada no freio e falasse um pouco do episódio da série clássica do qual ele se inspira, né, que é um episódio, aliás, se tem uma coisa que a gente vai ser obrigado a concordar aqui, é bom até tirar isso da frente de uma vez, é que é um episódio excepcional da série clássica mesmo. Tanto que eu não quero nem que a gente fale demais sobre ele, porque eu quero que a gente possa ter o prazer de ter um podcast sobre ele e falar especificamente dele. Mas o Anthony Fremont, que é esse moleque de 6 anos de idade, Marcos, que tem poderes mentais, qual é o paralelo dele com Oliver Foley? O interessante é que o paralelo é que ambos são crianças. O da série clássica é uma criança um pouco mais jovem, de 6 anos, mas ambos são crianças imbuídas de um poder muito grande que não deveriam ter, porque não tem maturidade para lidar com aquilo. E diante delas você tem um grupo de adultos totalmente intimidados e acovardados diante do poder. Que essas pessoas, alguns acovardados, outros que acabam fazendo o jogo da criança com medo ou para não sofrerem nenhum tipo de punição, e isso vai fazer com que o mundo dessas pessoas vivem se desestruture completamente, né? Fazendo alguns paralelos, a única diferença é que no episódio da série clássica, a única não, uma das várias, é que não explica como é que esse menino adquiriu esses poderes, enfim, ele talvez tenha nascido com eles. O episódio já coloca você dentro daquela situação, ele não dá um background de como se chegou àquilo. O episódio da série nova, ele dá todo o background de como esse menino conseguiu chegar a concentrar nas mãos o poder que ele tem e foi ganhando a eleição. Teve um pessoal que reclamou, que falou assim, mas as regras aí para concorrer a presidente dizem que você não pode ter menos do que 35 anos, e o pessoal fez uns senões. Esses senões que o pessoal fez não fazem sentido esse especificamente. Por quê? Você não está na realidade, você está no além da imaginação. O pressuposto da série é que você tem ali o que acontece se o que é impossível acontecer. Não é verdade? Então essa regra não vale. Sim, vamos lembrar que a gente está na zona exatamente do crepúsculo, né? A gente está na zona da imaginação. Né, no limiar entre a realidade, né, e a imaginação. Então essas coisas podem acontecer. Tanto o episódio novo como o episódio antigo, ele quer nos dar alguma lição. Né? Essa lição, no caso do episódio antigo, a questão da criança fazer tudo o que ela quer, um universo onde ela pode moldar esse universo, entendeu? O conceito dela, um conceito imaturo, um conceito de que não tem nenhuma vivência, um conceito infantil, seja o conceito que delimita as leis desse universo. E o que pode acontecer e o que pode levar até uma certa psicopatia, penso eu. Agora, falando um pouquinho sobre o episódio novo, o episódio quer discutir algumas coisas aí. Para além desse negócio do monstro, né, como o Rod Serling chama, né, porque até uma coisa interessante no episódio antigo, que ele se refere o tempo todo ao monstro. Quando a gente vai ver, é um monstro assim que é uma criança linda, de olhos azuis, maravilhosa, e que não inspira nenhum medo, até você não fazer o que ele quer. O episódio moderno, ele quer discutir algumas questões aí. A questão é, por que a gente vota
sempre colocando na frente as emoções, como ódio, raiva, amor, pena, piedade. Isso é uma questão humana, né? As pessoas, claro, todas são passíveis de serem movidas por suas emoções, mas política, eleições e o direito ao voto tem que ser movidas pela racionalidade, não é pelos sentimentos. Você tem que ser racional. Sim. Tem que ter uma racionalidade, ver quem tem competência, não pode cair no papo furado de, que nem um menino na hora que ele começa a treinar pros debates, né? E até o cara que tá treinando ele fala, porra, mas não tem condições, esse menino não sabe o que tá falando, vai passar maior vergonha, como realmente passa, né? Só que ele fica falando, mas eu vou trazer uma turma de pessoas que entendem, o conhecimento vai vir através de outras pessoas, não precisa ser por mim. Aí você já começa a sentir o fedor da merda subindo, né? Porque a gente tá vivendo isso, né? Eu vou trazer os melhores. Só que, caramba, quem são os melhores? De acordo com a concepção de uma pessoa que tem péssima concepção das coisas. Entendeu? No episódio ele nem explora muito isso, né? Quem são essas pessoas? Porque ele nem traz essas pessoas, né? Ele vai sim ficar querendo que as pessoas façam as loucuras que ele acha que tem que fazer. Uma das coisas que ele promete é que todos os americanos vão ter videogame. Seja Nintendo, seja PlayStation. Mais pra frente ele realmente fala que é um golpe, que ele fingiu esse negócio do cachorro. Ele mandou um recado ali pra outra moça que trabalhava, enquanto o cara tava bebendo, falar, será que eu posso gravar mais um vídeo? Só que esse vídeo seria sobre o meu cachorro, porque caramba, meu cachorro tá com câncer. E aí ele grava aquele vídeo super piegas, né? Esse é meu cachorro, ele tem câncer. Poxa, votem em mim, porque vai ser tão bom vocês poderem ficar mais tempo em casa e ficar com as pessoas que vocês amam, com seus entes queridos e blá, blá, blá. Isso. Se a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, você tem um cara que você sabe que ele é uma porcaria de ser humano, é uma porcaria de político, é uma besta e é um ser desprezível, mas ele toma uma facada. A gente deseja que ele sobreviva, que ele se recupere plenamente, né? A gente não deseja o mal de ninguém e que ele possa voltar ao convívio dos seus entes queridos e das pessoas que gostam dele, plenamente recuperado. Eu não vou votar nele pra presidente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque facada, qualquer bêbado aí que tá numa discussão num boteco, pode tomar uma facada. Você não vai votar nele pra presidente por causa disso, né? Enfim. Exatamente. É esse que é o problema da gente votar ou a gente entender a política sempre de acordo com as nossas emoções. E eu não estou falando só da direita, não. Eu estou falando da esquerda também. Então a questão política, ela tá dentro do episódio para ser analisada. O moleque, o tempo todo ele fala, depois que, inclusive quando ele é eleito, através desse grande golpe inteligente, né, das emoções, que ele quer fazer vídeos. Tá conversando lá com os assessores dele e fala assim, eu quero fazer um videoclipe com os dançarinos, todos vestidos de soldados. E é um vídeo para pedir a paz. Só que eu quero convidar as pessoas à paz, a que todos nós tenhamos paz. E quem não concordar com a minha paz, aí eu vou matar todos os dançarinos. Aí ele fala dando risadinha, mas é tudo de mentirinha, né? Com muito sangue e tal, né? Só que a gente entende que o governo americano, ele tem esse negócio de levar a paz, né? E a paz que o governo americano leva é a guerra e a morte, entendeu? A desgraça de povos, né? Que tem uma cultura diferente. Então, é impossível você não fazer esses paralelos, porque realmente o episódio ele quer fazer esses paralelos e é para fazer essa leitura, tá? O governo Trump, como o governo Bolsonaro, eles têm hábito de ficar o tempo todo usando o Twitter, redes sociais. É um governo que, inclusive, pouquíssimo governa. Inclusive, ele está falando do Brasil, um país com, milhares de pessoas desempregadas. Então, é claro que o episódio está criticando essas questões, porque o cara que é o político, ele tem outras preocupações, ele tem que sair do Twitter, né? É importante que ele saia do Twitter, que ele vá governar e vá realmente não querer colocar todas as suas pautas, os seus valores dentro ali de um governo, né? O negócio de você eleger alguém, porque o moleque ele é eleito fundamentalmente porque é um moleque que ele fala a verdade. Não é verdade? Muita gente tem elegido pessoas horrorosas porque as pessoas falam a verdade. Não é nem a verdade. A verdade a qualquer custo. Não, é a verdade da pessoa. Isso, a pessoa. Só que ela bate no moralismo interior do eleitor, que já está ali feito ali, está totalmente já tomado pelas emoções, né? A pessoa fala tudo que ela pensa, né? Ela não escolhe as palavras. Eu, por exemplo, eu não falo tudo que eu penso porque minha mãe me deu educação. Né? Ela me falou, você não pode, qualquer besteira, qualquer atrocidade que passa na tua cabeça, tu sai falando.
né, meu filho? Se eu falava qualquer esse tipo de coisa, eu tomava um bom do enquadro da minha mãe. Eu aprendi a ter um pouco de cuidado com o que eu falo. Então, na verdade, isso não é qualidade, a pessoa falar qualquer atrocidade que vem na cabeça dela, é um defeito. Né? Prova que a pessoa não tem senso crítico, que a pessoa não tem respeito e que a pessoa provavelmente tem pouca inteligência, né? Mas as pessoas parecem que, como as pessoas ficaram com raiva do discurso político pronto, lapidado, né? No qual as pessoas enxergam muita falsidade, elas começaram a querer pro outro lado, ou seja, vou votar em quem só fala besteira. Também não é bem essa a solução, né? A gente precisa tentar escutar os discursos políticos e tentar peneirar para achar o que há de verdade ou não neles. Não começar a escolher o discurso que parece uma criança de 11 anos, como é exatamente o que esse episódio fala, né? Discurso mais raso, mais infantil e mais impensado, eu vou escolhê-lo para ele ser um contraponto ao discurso muito pensado demais que é pra me enganar. Não sejamos também tão, né? Não vamos abraçar um absurdo desse jeito, né? E tem outras questões que tá aí. Quando a gente elege um político, isso é off-pauta, tá? Desculpem. Mas quando você elege um político, você o elegeu, sabe que você vai ter que cobrar todas as promessas de campanha dele. Independente se ele tem um bom discurso, se ele tem um médio discurso, não importa, ele tem que ser cobrado, né? Então é assim que funciona, na verdade. Você não pode achar que você elegeu uma pessoa, seja um vereador, seja um deputado, seja um prefeito, seja um presidente, que ele não deve ser cobrado, né? Para ele trabalhar, começa por aí, para ele trabalhar, porque você está pagando o salário dele, não é verdade? Todas as benesses que o cargo dele traz, ele tem que trabalhar para o povo, né? Ele não tem que ter uma pauta moral onde tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ele tem que trabalhar para o povo, para melhorias, saca? Certas coisas, pauta de costumes, como é chamada essas pautas aí, que são pautas, estão falando do problema brasileiro, né? Questão da moralidade, do que é isso, do que é aquilo. O importante, na verdade, é trabalhar para a melhoria da qualidade de vida do povo. O cara que não consegue fazer isso, ele não presta pro cargo dele. Tá? Sim. Enquanto eu estou prestando atenção na pauta, eu deixo de prestar atenção na agenda, que é o que o cara quer que você não olhe para a agenda, que você fica só olhando para a pauta, não é? É verdade. O episódio, é interessante por tudo que ele traz e todas as questões. Você minimamente buscando ali a reflexão, você vai encontrar esses paralelos antes de você dar uma nota negativa para o episódio. Ele, enquanto episódio, se comparado, obviamente é o episódio, como eu disse, que ele se baseia, ele é terrivelmente mais fraco, né? Tem boas atuações, esses atores estão ótimos e tal. Você vê que visivelmente, inclusive, eu achei que é um episódio que ele tem mais grana, né? Tem muitos extras, tem cenas externas, né? Não é daqueles episódios mais intimistas, né? Tem cenas na rua, ele na rua, no dia que ele consegue se eleger. Então é um episódio visivelmente interessante nesse sentido. E também por ele ter uma questão que não é nada... a única coisa que tem aí que pode se colocar dentro da zona crepuscular é esse lance de uma criança se eleger. Porque isso daí não é uma coisa legal, né? De resto, ele é muito pautado na realidade. E baseado em questões mesmo da realidade, sabe? Mas um conceito assim do que é a verdade. Tem esse lance depois mais pro final, contando, né, o final, que esse cara, ele resolve tentar de alguma maneira confrontar um menino, coisa que também no episódio da série clássica vai ter um personagem que vai fazer, e claro que ele vai se ferrar, né, porque o menino vai mostrar realmente quem ele é, né, ele vai falar que realmente o negócio do vídeo do cachorro era mentira, ele vai querer forçar, uma coisa quase 1984, né, Marcos? Esse negócio dele estar jogando golfe, né, aquele golfe dentro da sala, e ele nunca consegue acertar a bola no buraco, e ele fica bravíssimo, fica puto, e ele fala, joga comigo, e tal, porque aqui ninguém joga direito, a minha irmã tá fazendo as aulas dela, e ele começa a jogar, e o menino cada vez mais bravo, porque não consegue acertar. No momento que ele tenta conversar com o menino, fala assim, poxa, eu posso falar com você? Falar a verdade, francamente? Aí ele fala, o que você tem para falar? Você consegue realmente falar a verdade? Porque o Raf já tinha tentado falar com o chefe das forças militares, para ver se alguém poderia conversar com ele, porque o menino estava tomando várias decisões, né? E você vê que era um governo realmente autoritário.
Primeiro ele fala que ele vai querer realmente dar os videogames para as pessoas. Aí as pessoas falam, pô, isso daí é uma promessa de governo, só que não é assim que funciona. Na verdade, o governo aqui não tem nem condições de dar esses videogames, né, para as pessoas, porque a gente já está com uma dívida imensa, coisa que é verdade do governo americano, diga-se de passagem, né? É o governo assim que está cheio de problemas também. Parece, né, os donos do mundo, donos de tudo, mas não é verdade isso daí. Um governo com vários problemas sociais seríssimos. E aí ele fala assim, então essas empresas aí, né, mencionando as empresas que tem, né, que criam os videogames, vão ter que dar então os videogames, porque se eles não derem, eu vou pegar um Game Boy aí e vou colocar um imposto, sei lá, de 1 milhão em cada Game Boy, ou um negócio assim, e aí essas empresas vão falir no mesmo dia. Ele mostra um real autoritarismo, porque ele fala assim, olha, não tem o que conversar com ele. Ele não é alguém que você consiga conversar. Eu lembro, eu até desculpa me estender um pouquinho, mas a gente coloca assim, às vezes, principalmente quem gosta de cinema, né? Tem aquele filme Idiocracia, né? Que é um filme que todo mundo lembra de mencionar quando a gente começa a ver atrocidades governamentais, né? E a burrice é colocada enquanto verdade, realidade, né? Aquela ausência de você questionar as coisas, você aceitar qualquer mentira, seja ela vinda pelo WhatsApp, por redes sociais, né? A gente vive uma época terrível, que é a época da pós-verdade, onde a verdade não importa, entendeu? Claro que a verdade é uma coisa muito complicada você falar assim, o que é a verdade absoluta, até porque a verdade são várias perspectivas, né? São várias visões de uma mesma coisa, mas tem coisas que são absolutamente mentiras e elas são propagadas enquanto verdade e acabou, não é verdade? Então, eu lembro que a gente comenta muito sobre Idiocracia, que ele é um filme de 2006, do Mike Judge, né? Com o Luke Wilson, tem a Maya Rudolph, o Terry Crews. Ele é uma comédia. Quando esse governo fazia a sua propaganda eleitoral, aqui no Brasil, a gente se assustava, porque estava realmente muitas mentiras pipocando. E essas coisas e a falta de inteligência, ela sendo, vamos colocar assim, glamourizada, né? Como se fosse lindo você falar coisas imbecis, né? Então, o que me choca, isso é um choque meu mesmo, Angélica, que a gente pega esse filme aí do Idiocracia, isso é spoiler, tá? E nesse filme tem esse governo que é um governo autoritário, pró-armas, entendeu? Tem, claro, aquela coisa do humor, onde as pessoas acham que a água só pode ficar no vaso sanitário, na verdade todo mundo toma isotônico, as pessoas tomam isotônicos. E cara, é bizarro quando você vê esse filme, que ele quer colocar ali no ano de 3001, o cara entra numa máquina do tempo e tal, tem toda uma narrativa. Eu sugiro, inclusive, que vocês assistam, quem está nos escutando. Aí o lance é que nesse filme, o idiota, vamos colocar assim, sem querer ser ofensivo, ele quando confrontado com a realidade, ele reflete. E ele fala, poxa, realmente, eu tô aqui, o cara tá ali provando, falando, olha só as plantas que a gente molhou com água, elas estão crescendo. Entendeu? E o idiota, quando confrontado com a realidade, ele fala, puxa vida, caramba, tu é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Isso é surreal, porque isso é um filme que é uma comédia. Ele quer imaginar um mundo, não é um mundo pós-apocalíptico, mas é quase isso, onde não existe natureza, onde não existe nenhum programa de televisão que não seja apenas programas relacionados a gente dando chute no saco um do outro, né? Que é claro, né? O filme vai pro lado da comédia mesmo, do excesso. Mas, cara, hoje em dia o assustador é que realmente não importa a verdade. A verdade não importa. Não importa você chegar e mostrar. Você não pode fazer isso por causa disso. Você não pode fazer o discurso da violência, porque você está fazendo discurso hoje aqui. O cara que te apoia, ele pega uma faca e enfia no outro. Tu tá, enquanto um cara, um governante, validando um discurso de ódio, que vai trazer violência pro gay, pro negro, você vai trazer desemprego, você vai trazer desespero. Não importa você mostrar que a verdade está acontecendo ali, entendeu? Então, para mim, é apenas um parênteses que eu quero colocar, porque para mim é totalmente assustador essa questão aí. Então, cara, não é um episódio, tipo, ai, caramba, nossa, assim, é um episódio que eu gostei, por tudo que ele comenta, por tudo que ele trata, né, que dá para trazer uma conversa muito rica, muito rica. Quais são as notas que estão dando para ele no MDB? Olha, estão dando notas até que baixas, tá 5.2, tô vendo aqui. 5.2, ou seja, tem gente aí que está se reconhecendo. O Ref,
quando ele confronta o menino, porque ele joga todas as bolas de golfe no chão, ele fala assim, olha, fala aí pra mim, na verdade, eu não consegui de primeira agora, ele fala de primeira, né, porque ele não conseguia, entraram 3 bolas no buraco, então concorda comigo aí, não é verdade, eu não consegui, aí ele fala, não é assim que se faz, aí ele fala, não é assim que se faz, e grita, ele tá com uma arma e os seguranças atiram no ref. É claro que o ref, ele é um personagem desprezível. Aliás, se a gente for resolver parar um momento aqui no nosso podcast para conversar o quanto que a publicidade tem, vai desculpar quem trabalha com publicidade, mas o quanto que muitas linhas da publicidade tem de desprezível, e muito mais as pessoas que trabalham com publicidade, trabalham em campanhas políticas, a gente não acaba nunca mais esse podcast, né? Porque os caras, eles trabalham toda uma imagem, é o trabalho deles, tá? Só que na hora que você vende uma imagem, a imagem boa, de um cara que você sabe que o cara é podre, o cara é nojento, né? Não tô falando da criança, mas tô falando dos políticos, né? É de se refletir, né? Pois é. Fazendo uma comparação rápida com o episódio da série clássica, eu não vou falar muito porque também a gente não pode ficar queimando pauta, que a gente vai falar do episódio da série clássica em mais detalhes, mas o episódio dos anos 60, ele vai por um outro caminho, que ele apresenta uma situação de terror e de tensão crescente, e você é pego por esse horror absoluto que se instala. Depois você vai fazer os paralelos com o fascismo, com o autoritarismo de outras formas. Ele exige talvez um pouco mais de uma ginástica mental para você ir fazendo os paralelos. Já esse episódio novo, os paralelos são bem mais óbvios, né? E ele escolhe o caminho da farsa em vez do caminho do horror, né? Então são escolhas diferentes, enfim. Eu diria assim que esse episódio talvez ele seja mais interessante pelas discussões que ele traz do que pelo episódio em si enquanto produto audiovisual mesmo. Ele não consegue ter o impacto, a força e desnortear você como o episódio da série antiga fazia para depois te levar à reflexão. Ele já traz tudo junto no mesmo pacote. E aí a força dele enquanto história mesmo, enquanto capacidade de te gerar horror, sensação de hilariedade, enfim, em si mesmo ele fica um pouco prejudicado, mas ele traz discussões muito interessantes, ele pega e atualiza, né? Ele traz essa história para os nossos dias e para o que há de importante da gente discutir. Então é um episódio de qualquer maneira interessante, né? Tem essa coisa, o roteirista, ele é um cara assim que não é muito experiente, não dá pra comparar com o roteirista que é o Rod Serling, né? Ou mesmo o cara que escreveu o conto original no qual essas histórias todas se basearam, na verdade, que é um cara que já era um roteirista muito experiente, escreveu O Homem da Terra, escreveu Viagem Fantástica. Jeremy Bixby, o roteiro original do Rod Serling é baseado no conto desse cara, e esse cara já era um escritor e roteirista já. Mas enfim, vale a pena assistir, e vale a pena inclusive assistir os dois e fazer um paralelo aí. Eu acho que é uma experiência bem interessante. Eu concordo contigo, merece ser assistido. Como acho que todos os episódios até agora desse revival aí do Jordan Peele. Agora eu tenho uma pergunta, porque tem aí um segmento do filme, né, que teve o filme The Twilight Zone, produzido pelo Steven Spielberg e John Landis, de um episódio que é inclusive um remake, né, desse episódio da série clássica É Uma Boa Vida, só que aí no caso é uma professora, né, uma professora que ela tá viajando, aí encontra um moleque num bar que tá tentando jogar videogame, ele tipo assim, ele sofre um bullying, que tem uns moleques ali enchendo o saco dele, ela fica com pena porque vai tentar sair com o carro, atropela a bicicleta do moleque e cai na bobagem de ir pra casa do menino, né? E aí é essa situação, né? Só que é claro que é uma... Porra, é tão legal esse episódio, vamos combinar aqui, né? Não sei se tu lembra dele corretamente, mas ele tem monstros, né? Ele é muito interessante, né? Esse episódio aí, que é o filme do The Twilight Zone, né, que foi feito. Tu lembra dele? Eu lembro que foi o episódio que foi o segmento que eu mais gostei. Mas eu assisti esse filme muitos anos atrás. Se eu te disser que eu lembro com detalhes, eu, na verdade, não lembro com muitos detalhes, mas eu lembro que foi o que mais me chamou a atenção. Eu lembro que eu gostei bastante, porque eu fiz a revisão não faz muito tempo, né? E tem o lance de quando o moleque chega em casa, só que no caso é mais bizarro, assim, porque a professora leva o moleque pra casa e tal, porque ela atropelou a bicicleta dele, e a família tá lá, mas tá estilo série clássica, todo mundo sorrindo pra ele e tal. Ai, você trouxe alguém? Ai, que maneiro!
e tudo aí ele fala pra professora, né? O que por si só é uma coisa estranha, a criança chegar com um adulto em casa e falar, olha, deixa eu te mostrar meu quarto. Aí quando eles saem de vista, sobem a escada, fica todo mundo correndo, revirando a bolsa dela, aí tem uma hora que pega um cigarro e todos ficam fumando desesperadamente e tal, é uma coisa muito, tem até uma coisa meio humorística, eu acho. Olha, é muito legal também, pra quem nunca assistiu esse filme aí, que tem essas, é uma antologia, né? Que tem essas versões aí de Twilight Zone, é muito legal. Inclusive o primeiro segmento que tem o Dan Aykroyd, que é o cara que tá pegando carona lá com o cara e fica o tempo todo, e aí? Contando histórias de terror, e aí? Você tem como me assustar? Realmente, isso é muito, muito maneiro, porque vai ter um susto federal, cara, logo no começo do filme. Então, poxa, chegando aqui ao final, né, do nosso episódio, eu acho que é um episódio de The Twilight Zone, da série nova, que vale assistir, vale conferir a série clássica, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar na publicação. Então, pra quem fica só escutando pelo YouTube, ou fica só pelo feed, dá uma conferidinha lá no nosso blog, que eu sempre coloco links para o pessoal assistir online, ou baixar, tá? Vou deixar esse material para vocês. E eu sou obrigado a fazer uma recomendação aqui no final, para vocês darem uma assistida no Idiocracia. Eu acho que Idiocracia é um filme que vale muito a pena, né? Apesar de ter um discurso meio eugênico, né? Com essa questão de falar que as pessoas mais burras transam entre si, beirando ali uma coisa muito incorreta, mas ele tem esse negócio de ser uma sátira, né? Ao absurdo, aos prováveis absurdos. Mal sabia o Michael Judge, né? O que poderia vir a acontecer. O Idiocracia é um mundo onde todo mundo é idiota. Então você até poderia esperar algo como aquilo. E ainda por cima as pessoas, apesar de serem idiotas, quando confrontadas com a realidade, elas acabam se esclarecendo. Pior é um mundo onde tem pessoas extremamente inteligentes e articuladas que manipulam as pessoas que, na verdade, escolhem agir como idiotas, e essas pessoas, quando confrontadas com a realidade, continuam negando-a. Então a realidade superou a ficção e muito. É isso, né? Foi um episódio pesado de conversar, viu, gente? Não foi fácil não, viu? Muita coisa talvez ficou até de fora aqui do nosso podcast. Convido vocês, gente, a conversar com a gente um pouquinho aqui nos comentários. O que vocês viram disso daí? Mostrar algumas, talvez, comparações com outros materiais, tá? Então a gente vai deixar em aberto aqui para você também compartilhar com a gente seus pensamentos, tá bom? E chegando no final aqui, saindo da nossa zona do crepúsculo, e com medo de voltar para o mundo real, porque tá difícil. Você quer deixar algum recado pro ouvinte, Marcos? Tratem bem a criança que tem dentro de vocês, mas não mimem ela demais. Quando ela merecer, deem uma boa enquadra nela. Viu? É isso, gente. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem.